E aí, galera do YouTube, como é que vocês estão? Estão bem? Estão ruim? Estão mais ou menos? Estão tranquilão? Estão tranquileba? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo certo? Bom, pessoal, hoje eu venho aqui gravar um vídeo um tanto quanto diferente. Eu acho que eu nunca... eu já gravei vários vídeos para vocês. Já gravei mais de 100 vídeos, se eu não me engano. Se eu não me engano. Já falei de vários temas, vários assuntos diferentes. Mas eu acho que eu nunca falei para vocês sobre infância. Eu tava em casa, bem de boa. Eu tava refletindo hoje sobre a minha infância, sabe? Eu tava lembrando da minha infância, tava pensando o quanto, tava refletindo o quanto é bom a infância, né, pessoal? Então eu tava pensando assim sobre a minha infância e tal, tava lembrando de algumas coisas que aconteceram na minha infância, tava lembrando de algumas coisas que aconteceram na minha infância e decidi. Daí eu pensei em gravar um vídeo falando sobre isso, falando sobre infância, falando sobre criança, porque é uma época muito boa da nossa vida, né? A infância é uma época muito boa da nossa vida. Infelizmente, nem para todo mundo, né? Tem algumas pessoas que têm uma infância bem difícil, né? Mas normalmente a infância é uma época muito boa da nossa vida, sabe? Eu tive uma infância muito boa. Então, eu decidi gravar um vídeo falando sobre isso, sabe? Falando sobre infância, falando sobre crianças. É isso. Então, nesse vídeo eu vou contar histórias pra vocês, vou contar piadas pra vocês. Não garanto que serão engraçadas, tá? Não garanto que serão engraçadas, mas tipo assim, eu garanto que são piadas, mas que são engraçadas, isso aí eu não garanto. Mas enfim, pessoal, agora que eu dei o contexto do vídeo pra vocês, simbora. Mas enfim, pessoal, é... Mas enfim, pessoal, é... eu tava, como eu falei pra vocês, eu tava em casa, lembrando da época que eu era criança. Não que eu seja muito velho, não tô falando. Como eu falei pra vocês, eu tava lembrando da época que eu era criança, da minha infância e tal. E, bom, pessoal, eu não sei como é que vocês eram quando vocês eram crianças. Eu não sei como é que vocês eram quando eram crianças, mas eu sempre fui uma criança arteira. Eu sempre fui uma criança arteira, sempre fui uma criança é, radical, digamos assim. Eu nunca fui aquela criança certinha que é educadinha com todo mundo, sabe? Eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma criança arteira, uma criança que bagunçava, fazia besteira, fazia caquinha, sabe? Eu tava lembrando da minha infância, eu tava lembrando da época que eu era criança, daí eu me lembrei de algumas histórias engraçadas. Eu me lembro que quando eu era criança, uma vez, quando eu era criança, aconteceu uma coisa muito engraçada. Essa história é muito boa. Eu não me lembro que ano que foi, mas eu me lembro que quando eu era quando eu era criança, uma vez aconteceu uma coisa bem engraçada. Uma coisa muito engraçada. Uma coisa muito engraçada. Essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Teve uma vez, se eu não me engano, eu acho que eu tinha 3 anos quando isso aconteceu. Não me lembro, mas se eu não me engano, eu tinha 3 anos quando isso aconteceu. Daí, nesse dia, no dia que isso aconteceu, tava rolando um churrasco. Eu tava na casa, se eu não me engano, eu tava na casa da minha avó,
Daí era domingo e tava acontecendo um churrasco lá na casa da minha avó. Tava acontecendo um churrasco e tal. Minhas tias estavam lá, meus tios estavam lá, meus primos tal. Minha avó tava lá, né? Obviamente. Tava a minha família toda praticamente lá. Daí, como eu era pequeno, né? A minha mãe, ela me deixou num cantinho assim e deu alguns brinquedos pra mim brincar. Na verdade, eu não era bem criança, né? Eu era mais. Tipo, eu era um. Eu tava finalizando a época do bebê e tava virando criança, né? Que eu tinha 3 anos, se não me engano. Então eu não era bem criança ainda, sabe? Mas eu também não era um bebê. Eu tava ali, tipo, eu tava ali, sabe? Eu era mais ou menos as duas coisas. Mas enfim. A minha mãe me pegou, me deixou num canto assim, daí deu uns brinquedos pra eu brincar, daí tal. Daí eu comecei a brincar com os brinquedos, tal. Daí, as minhas duas tias, elas, elas chegaram perto de mim. Elas chegaram perto de mim, só que, só que eu acho que elas não perceberam que eu estava lá. Eu acho que elas, não- eu acho que elas, não- eu acho que elas não me viram lá. Daí elas começaram a conversar. E eu tava lá, bem de boa, brincando com os brinquedos e tal. Só que como a minha tia, só que como as minhas tias estavam bem perto de mim, eu consegui escutar a conversa delas. Eu consegui escutar a conversa delas. Daí elas estavam conversando, eu tava aqui, ó, só brincando de boa. Até que a minha tia, que eu não vou falar o nome, mas a minha tia, ela falou o seguinte: nossa, você viu que a fulana ela tá aqui? Você viu que ela veio pra cá? Nossa senhora, eu não acredito que ela veio aqui. Ai, ai. Eu não acredito que essa bruxa veio aqui. E eu não sei. E como eu falei pra vocês, eu acho que elas não viram que eu estava ali. Então, elas estavam conversando e eu tava escutando a conversa delas. E eu tava escutando toda a conversa delas. Daí a minha tia, ela falou isso. Ela chamou uma mulher que tava lá na festa de bruxa. Ela chamou ela de bruxa. Daí tá, tudo bem, né? Eu continuei brincando lá, tal, até que chegou a hora, né, de comer. Daí eu saí lá do canto que eu tava. Daí eu fui lá, tal, minha mãe fez o pratinho pra mim, deu para mim comer. Daí em cima da mesa, tava, tava lá refrigerante, carne, né? E daí, lá na mesa também tinha uma garrafa de água. Tinha uma garrafa de água lá. Daí, essa garrafa de água era daquela mulher que a minha tia chama de bruxa. A mulher que a minha tia chama de bruxa esqueceu a garrafa de água dela em cima da mesa. Daí a mulher, que a minha tia chama de bruxa, ela chegou lá e falou assim: cadê minha água? Onde é que ela tá? Daí a minha mãe conhecia ela. E a minha mãe, ela olhou pra mesa. E quando a minha mãe olhou pra mesa, ela viu que a garrafa de água dela tava em cima da mesa. Ela pegou a garrafa de água e falou assim: Lucas, entrega a garrafa de água lá pra aquela moça. Daí, vocês não acreditam o que eu falei. Vocês não acreditam o que eu falei. Eu peguei a garrafa de água, fui até a mulher, daí eu cheguei nela, daí eu falei assim: toma, bruxa. Toma, bruxa. Porque essa mulher, né, que esqueceu a garrafa de água em cima da mesa, era a mulher que a minha tia, ela chamou de bruxa. Eu sabia disso porque
eu esqueci de falar pra vocês, mas quando a minha tia, ela chamou a mulher de bruxa, essa mulher, ela tava, se eu não me engano, ela tava do lado de fora. E a janela tava aberta. E quando a minha tia chamou ela de bruxa, ela apontou assim pra ela. Ela não escutou, porque ela tava conversando com outras pessoas, ela não escutou, mas minha tia apontou pra ela. Daí, como desde pequeno eu sou fofoqueiro, eu tava lá no meu canto brincando com os brinquedos. Daí eu comecei, quando as minhas tias começaram a conversar, eu fiquei olhando pra elas. Daí eu vi pra quem a minha tia apontou. Então eu sabia quem que era a bruxa. Então eu sabia quem que era a mulher que a minha tia chama de bruxa. Daí quando a minha mãe pediu pra eu entregar a garrafa de água pra mulher, que a minha tia chama de bruxa, eu fui lá, entreguei pra ela e falei, toma, bruxa. Ai, ai, cara. Nossa senhora, mas... Eu não me lembro muito bem, né? Porque faz muito tempo. Mas eu me lembro do pessoal, do, de todas as pessoas em volta de mim, horrorizadas com o que eu falei, sabe? Tipo, todo mundo tava assim, ó. E a mulher, né, que eu, que a minha tia chamou de bruxa, e depois eu chamei de bruxa, ela tava pasma. Ela não tava acreditando que eu falei isso. Eu acho que, na verdade, eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu acho que eu não tinha 3 anos, não. Acho que eu tinha. Eu acho que eu tinha uns 5 anos, por aí. Eu já era um pouquinho mais velho, assim. Eu nunca me esqueço dessa história. Ai, ai. Mas também, além disso, já aconteceram outras coisas engraçadas também. Porque, vocês sabem, né? Criança é um ser complicado. E uma coisa que crianças normalmente fazem serem sinceras. Criança é um bicho que é muito sincero, cara. Não é que nem o adulto, o adolescente que fica mentindo, sabe? Não, a criança é sincera. E eu, quando era criança, cara, eu era a criança mais sincera do mundo. As pessoas me perguntavam uma coisa e eu respondia na maior sinceridade. É, na maior sinceridade, sabe? E. E. Outra coisa que. E eu era muito sincero, sabe? Eu era a criança mais sincera do mundo. E eu me lembro muito bem de uma coisa que aconteceu. Uma. é, Já que eu tô falando de criança, já que eu tô falando de quando eu era criança, né? Eu me lembro de outra história que aconteceu que foi bem engraçada. Se não me engano, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade por aí. Eu já era mais velho, né? Já era um pouquinho mais velho. Daí eu tava muito apertado pra ir no banheiro. Muito, muito apertado. Daí a minha mãe, ela me levou num restaurante. Ela me levou no restaurante e tal. Daí foi a minha mãe, o meu pai e a minha irmã. Daí tal, a gente foi lá para um restaurante e tal. Daí o meu pai tava lá. Daí eu cheguei pro meu pai e falei: "Pai, eu quero ir no banheiro". Daí o meu pai, ele já tinha ido nesse restaurante várias vezes. Então ele já sabia onde é que ficava o banheiro. Daí ele falou: "Ó, Lucas, o banheiro é ali. Pode ir". Daí eu fui, só que quando eu cheguei, só que o problema é que eu tinha bebido muita água. Eu tinha bebido muita, muita água, cara. Só que o problema é que eu tinha bebido muita água. Eu tinha bebido muita água mesmo, cara. Eu bebi muita água. Então eu estava muito, muito, mas muito apertado para ir no banheiro. Eu precisava urinar, eu precisava muito fazer xixi. Eu precisava muito fazer isso. Eu precisava muito soltar o líquido amarelo, sabe? Eu precisava muito. Daí eu fui correndo pro banheiro, daí eu cheguei lá, só que o problema, né, pra me ferrar, pra me complicar, tinha alguém no banheiro, tinha uma pessoa no banheiro. Então eu fui obrigado a esperar.
Daí, o banheiro, daí nesse restaurante, o banheiro ele ficava do lado do balcão, onde tinha as pessoas que, né, que tinha lá as atendentes, daí, que o, onde o pessoal vendia as coisas, né, daí você chegava lá pra pedir uma bebida e tal. Daí o banheiro ficava do lado do balcão. Daí eu sentei na cadeira, assim, que tinha na frente do balcão, eu sentei na cadeira e eu fiquei lá esperando. Daí uma moça que trabalhava no restaurante, chegou em mim e falou assim: você vai querer alguma coisa? Você vai querer alguma coisa? Daí eu falei: não vou querer nada não. Só que daí ela começou a insistir, sabe? Ela começou a falar: não quer nada não, tipo, não quer, sei lá, não quer uma carne, você não quer um refrigerantezinho, um refrigerante, não sei o quê. A sua mãe, onde é que tá sua mãe? Daí eu contei pra ela onde é que a minha mãe tava. Daí ela começou a insistir ainda mais, sabe? Ela começou a falar: não, se você quiser, eu posso ir lá falar pra sua mãe que você quer um refrigerante, não sei o quê. Daí eu continuei negando, sabe? Eu falei pra ela: não, moça, eu não quero nada, eu não quero nada. Daí a moça, ela falou assim: você. Daí a moça falou assim pra mim: você não vai levar nada de graça, não, menino. Você não vai levar nada de graça, não, menino. Tipo, ela tava brincando comigo, né? Eu não tava falando sério, ela tava brincando e tal. Daí ela falou: você não vai levar nada de graça não, menino. Daí eu virei pra ela e falei: eu não vou levar, eu vou depositar. Eu falei assim pra ela: mas eu não vou levar, mas eu não vim levar, eu vim depositar. Eu vim depositar, né? Eu vim depositar o. E também naquela hora eu tava com um pouco de vontade de cagar. Então, além de depositar o. Eu também ia depositar o. O troço marrom. Até hoje eu lembro disso, cara. Tipo, a mulher tá brincando, né? Tipo, ela falou brincando, né? Ela não tava falando sério. Tipo, ela falou: você não vai levar nada de graça, não, menino. Daí eu falei: mas eu não vim levar, eu vim depositar, sabe? Porque eu tava com vontade no banheiro. Então, ai, ai. Desde pequeno eu faço piada ruim. Desde pequeno. Desde pequeno. Desde pequeno. Caraca, mano. Minha dicção cada vez piora. Desde pequeno eu faço piada ruim. Ai, ai, cara. Mas sério, mano, eu tenho muita saudade da infância, sabe? A infância é uma época muito, muito, muito boa, muito simples, sabe? Tudo é mais fácil quando você é criança, sabe? Se você erra uma coisa, as pessoas vêm te ajudar, sabe? E quando você cresce, tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda, cara. Quando você cresce, quando você vira adulto e você erra alguma coisa, ninguém vem te ajudar, sabe? Quando você vira adolescente, ninguém vem te ajudar, sabe? E então eu sinto muita falta, sabe, cara? Eu sinto muita falta da minha infância, eu sinto muita falta de ser criança, sabe? De, de chegar em casa e jogar videogame, sabe? A época onde tudo era mais simples, tudo era mais fácil, sabe? Eu tenho muita saudade. E como eu falei pra vocês, desde desde criança eu sempre fui uma criança brincalhona, uma criança assim, muito arteira, uma criança que falava, uma criança que falava muita besteira e fazia muita besteira. Até hoje eu sou assim, na verdade, mas um pouco menos. Mas quando eu era criança eu era bem mais, sabe? Eu fazia muita besteira e falava muita besteira. Mais do que hoje em dia. Pra vocês verem o nível. E outra coisa que aconteceu na minha infância também, outra coisa outra coisa que aconteceu quando eu era criança também, que eu nunca me esqueço,
É, uma vez, uma história que aconteceu comigo, uma história que até hoje eu me lembro de quando eu era criança, é a seguinte. Ano novo, eu não me lembro que ano que era, mas eu me lembro que eu tava na casa da minha avó, se eu não me engano. Eu tava na casa da minha avó, tal, daí era ano novo. E tava todo mundo lá, vestido de branco, tal, aquela coisa toda. Daí a minha tia, ela começou a conversar com a gente e tal. Daí ela foi falar o que ela esperava do ano novo. O que ela esperava do ano novo. O que ela esperava desse ano novo, né? Desse ano que vai vir, que vai chegar. Daí ela sentou na mesa, daí ela falou assim: "E nesse ano novo eu espero". Daí eu fiz uma piada muito idiota. Eu fiz uma piada muito ruim. Eu fiz uma piada, eu falei uma coisa muito idiota. Eu fiz uma piada muito ruim. A minha tia sentou na mesa, na mesa não, né? Na mesa não, né? Na cadeira. Minha tia sentou na cadeira e falou. E nesse. E. A minha tia sentou na cadeira e falou. E nesse ano novo, eu espero. Daí eu cortei ela. Daí eu falei assim. Que tenha 12 meses. A minha tia falou. E eu espero que esse ano esteja. Daí eu falei, 12 meses. Que esteja 12 meses, eu falei. Ai, ai. Mas enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um tanto quanto curto, né? Quer dizer, não curto, né? É um vídeo de 22 minutos. 22 minutos não é curto, né? Mas comparado aos outros vídeos, é um vídeo curto. Né? Comparado aos outros vídeos que eu tô fazendo, é um vídeo curto. Comparado aos outros vídeos que eu fiz, é um vídeo curto. Mas enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu não tinha tanta coisa pra falar também nesse vídeo. Eu só lembrei de algumas coisas que aconteceram comigo quando eu era criança, algumas histórias da minha infância, de quando eu era criança, e eu decidi contar pra vocês. Mas enfim, pessoal, é isso então. Espero que vocês eu espero que vocês estejam tendo um dia muito bom ou uma noite muito boa, né? Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostado. Espero que vocês estejam se divertido. Espero que vocês estejam dando risada. Se você deu risada de alguma coisa que eu falei, comenta aí embaixo. Comenta, nossa, kkkkkk, não sei o que, sabe? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo. E é isso. Tamo junto. Tamo junto.